Ora viva, boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Fórum, seu espaço de debate sobre os temas que marcam a atualidade do país. Esta semana vamos olhar para o informe da Procuradora-Geral da República em sede do Parlamento. Vamos também olhar para o anúncio de 100 milhões de dólares para, portanto, apoiar os deslocados de Cabo Delgado. Este valor será aplicado para diversas áreas da atividade com vista a apoiar a economia e restaurar a questão da segurança humanitária no extremo norte e da província de Cabo Delgado e em algumas províncias que também acolhem deslocados do terrorismo. Este financiamento vai ser alocado aos destinos através da Agência de Desenvolvimento Integrada do Norte. Apresento desde já o painel para o debate de hoje. Temos Ismael Nhacucuy e Julião Arnaldo para o debate. Infelizmente não vamos hoje contar com a presença do outro painelista, o José Manteigas, por parte da Renamo, por conta de motivos de força maior. Esta alteração foi feita à última da hora, pelo que não deu tempo suficiente para elencar uma outra figura em representação do Partido Renamo. Portanto, para hoje contamos com o Movimento Democrático de Moçambique e a Frelimo, nas figuras de Ismael Nhacucuy e Julião Arnaldo, para este debate. Sejam muito bem-vindos, caros painelistas, a esta conversa de hoje em torno da atualidade nacional. Os temas foram já elencados, mas antes convido para os pontos prévios antes do debate. Começar por si, Ismael Nhacucuy. Bom, primeiro cumprimentar ao colega do painel, assim, a todos os telespectadores que nos assistem através da TV+, da rádio. Indo concretamente à questão que me coloca, o meu facto da semana tem a ver basicamente com dois aspectos eu elenquei, penso ser bastante importantes. O primeiro tem a ver com o lançamento da campanha contra HIV-Sida. Portanto, o MISAL lançou uma campanha contra HIV-Sida e, à margem disso, temos a situação do Covid-19. Elenco este tema por quê? Porque levantou-me várias situações, nomeadamente os dados que se referem à quantidade de pessoas que estão infectadas pelo HIV, sobretudo a camada jovem dos 16 a 29 anos, que são mais de 160 mil jovens, e também os dados relativos às mortes, que passam já mais de 40 mil mortes ano por HIV em Moçambique, e isso remete-nos a uma reflexão Covid-19, HIV-Sida. Portanto, o Covid-19, este é o segundo ano que estamos nesta situação. Temos mais ou menos cerca de 800 óbitos, não é? No entanto, temos um HIV que está a dizimar milhares e milhares de pessoas sobre um olhar impávido e sereno do governo. Portanto, urge a necessidade do governo rapidamente desenhar políticas mais concretas em relação ao combate ao HIV. É verdade que o índice de contaminação tem diminuído, mas é preciso que a gente leve a sério, sobretudo porque os últimos dados trazem esta dinâmica, portanto, no sentido de que mais de 160 mil jovens foram infectados só no ano passado. A segunda questão que eu queria também trazer, e também faz ponto a esta questão, e também o Covid, é a questão dos desafios que a educação tem, nomeadamente na implementação do novo normal, como diz o chefe de Estado, no sentido de colocar todas as crianças em escolas em condições aceitáveis para se estudar. Portanto, temos assistido nos últimos tempos a peças e mais peças Estamos ainda de no condições, da semana, é mesmo para terminar, de condições precárias
ligadas à educação. Mas isso era só para fazer ponte aos grandes desafios que o Estado tem, que o governo tem, nestas três áreas: HIV-Sida, Covid-19 e aquilo que é o setor da educação, que me parece ser neste momento o setor mais fragilizado de todos os setores sociais que nós temos no país. Vamos ainda olhar para os fatos da semana na voz de Julião Arnaldo. Qual é que é para si o fato desta semana? Bom, boa noite, colega do painel, boa noite a si e a todos aqueles que neste momento nos acompanham a partir de casa. Bom, no dia em que o mundo comemora o Dia Internacional do Jornalismo, vale a pena mandar um abraço de solidariedade a toda a classe de jornalistas e, acima de tudo, aqueles que advogam a questão da liberdade da imprensa. Mas, indo para o fundo da semana, para mim, há uma crítica que eu quero deixar aqui patente. Hoje, tomei conhecimento e foi público, notório, a manifestação, a associação de manifestação do Fórum de Monitoria e Orçamento, que, a par de outras organizações na África do Sul, organizaram um evento em Pretória com vista a agitar, passo-me o termo, o governo sul-africano, ou a influenciar o governo sul-africano a tomar a medida em relação à extradição do Manuel Chang, cidadão nacional, para os Estados Unidos. E eu penso que é uma medida, de certo modo, preocupante quando uma organização nacional credenciada no nosso país, que eventualmente com cidadãos nacionais, toma uma medida como esta, tendo em conta os efeitos e a repercussão que isso pode trazer. De duas umas, ou de forma muito clara, o FMO está a dizer que as instituições de justiça moçambicana não são credíveis, não têm condições para julgar Manuel Chang, ou, no limite, são contra todo o esforço que o Poder-Geral da República está a fazer, incluindo até gastos com honorários, com advogados, que representam o dinheiro dos impostos do cidadão, com vista a trazer Manuel Chang a Moçambique, por modo a ser acusado pelos crimes ou ser julgado pelos crimes de que é acusado e, eventualmente, em sede do tribunal moçambicano, poder provar a sua inocência ou não em relação a este facto. E isto era expectável qualquer cidadão ou organização nacional com vista a conhecer os factos reais do que tem acontecido em relação ao badalado do caso das dívidas ocultas. E quando é uma franja, ou da franja da cidade moçambicana, a incentivar o governo sul-africano a não enviar o Manuel Chang para o país prejudicado, porque é preciso chamar a atenção às pessoas que nos ouvem, a gente neste momento, que entre os países que disputam Manuel Chang, o país mais prejudicado é Moçambique. Isso é, no mínimo, o cúmulo do exercício da cidadania, ou justamente hoje está a festejar o mundo o Dia da Liberdade de Imprensa, daí que não se percebe como é que é possível isso. Por isso, quero deixar aqui a minha manifestação em relação a esta indignação e chamar a atenção às autoridades nacionais, sobretudo aquelas que credenciam essas organizações da sociedade civil, que em algum momento passam um certificado de incompetência a elas mesmas para rever todo o processo com vista, eventualmente, a ter um olho clínico em relação a que tipo de organizações que nós temos internamente e para quais são os seus fins. Pois bem, Julião Arnaldo, creio que ficou o essencial. Os painelistas já deixaram ficar aquilo que são os fatos da semana, são pontos prévios ao debate e que foram elencados pelos próprios panelistas e divulgados em jeito de reflexão para os nossos telespectadores. Vamos, entretanto, agora para o assunto do dia. O primeiro assunto é a ida da Procuradora-Geral da República ao Parlamento para o seu informe sobre o estado da legalidade e justiça no país. Começo por ti, Ismael Nhacucuy, como é que de forma geral aprecia este informe da PGR? Olhando certamente para os principais destaques daquilo que são temas candentes dos desafios da atualidade. Bom, obrigado mais uma vez. Eu vou começar fazendo ponte àquilo que uma colega do painel, Julião Arnaldo, esteve aqui a dizer e a mostrar o seu desagrado
para com o fundo de monitoria. Monitoria o orçamento. Monitoria e orçamento. O FMO. Exato. Eu vou começar fazendo ponto por aí, mas porque eu acho que é extremamente relevante. E é relevante por quê? É relevante porque a Procuradora-Geral da República, a doutora Beatriz Buccilli, na sua apresentação, quando questionada sobre a demora do processo, a vinda ou não de Manuel Chang a Moçambique, também mostrou-se um pouco reticente em relação ao processo. Mas o mais importante é que a Procuradora-Geral da República não conseguiu dizer-nos ao certo qual foi o fundo gasto pela PGR para custear as despesas com os honorários dos advogados sul-africanos. Portanto, alguma mídia, redes sociais, etc., já avançavam alguns valores escandalosos, valores a falarem de 5 milhões de randes, 10 milhões de randes, 20 milhões de randes, portanto, quantias exorbitantes para aquilo que é o custo de um advogado cada praça. E a pergunta que se coloca é sempre a mesma. Por que é que o Estado gasta ricos de dinheiro para alguém que pura e simplesmente criou-nos aqui uma situação de dívidas ocultas, denigriu a imagem do Estado moçambicano, criou uma crise econômica e até uma crise política em algum momento, e esta pessoa que beneficia-se de 20 milhões de randes para lhe serem pagos advogados. E o mais grave é que a Procuradora nega-se a dizer qual é o valor exato que foi gasto. Portanto, eu acho que isto é daquelas questões que nós vemos sempre a dizer, que é lamentável. Infelizmente, é o Estado que nós estamos a cultivar, porque não faz sentido nenhum que, se por um lado há organizações da sociedade civil que tentam influenciar o poder político através da cidadania e participação política no dia a dia do país, por outro lado, há pessoas que vêm hostilizar essas organizações quando deviam hostilizar exatamente quem está a dirigir. Eu sempre repito isto, que é quem recebe um salário, regalias do Estado, anda de carro de luxo e etc., quando nós, os perrapados, é que financiamos com nossos impostos aquela boa vida que levam. São essas pessoas que, no fim das contas, levam dinheiro do Estado, mais uma vez, e oferecem a um advogado na África do Sul para defender alguém que não só denigriu o Estado, mas também lesou o Estado moçambicano em milhões de dólares. Eu acho que esta postura é que mancha o nosso Estado. Esta postura é que é má, é que não ajuda o país a crescer. A Procuradora-Geral da República disse também que Moçambique continua a incitar diligências no sentido de trazer Manuel Chang para ser julgado em Moçambique. O que é que analisa sobre isto? Para mim, neste momento, não é relevante onde Manuel Chang vai ser julgado. O que é que será relevante no processo? O relevante é que se deixe a justiça, se é a moçambicana, se é a norte-americana, se é a sul-africana, deixem que a justiça funcione. Por que há esta pressão, afinal de contas, para que o Manuel Chang vá aos Estados Unidos da América? É porque o sistema de justiça moçambicano não se faz credível, ok? Não nos garante que efetivamente vá haver um julgamento transparente. E é isto que cria desconfiança. E a primeira desconfiança parte quando o governo de Moçambique gasta milhões e milhões e milhões de rands, que aquelas crianças que eu citava logo no início teriam carteiras melhores para estudar. Não, estamos a gastar aquele dinheiro para um bandido que lesou o Estado. Esta disparidade de... Eu percebo que é constitucional, que todo mundo tem direito à defesa. Eu percebo isto, mas não nas condições em que o Estado tem. O Estado diz claramente que não tem dinheiro para pagar, para dar escolas melhores aos nossos filhos, mas o Estado gasta 50 milhões de rands, 100 milhões de rands
Como não sabemos quanto é exatamente, podemos especular. Ismael Leco, voltamos assim, o debate a segunda questão é a começar, mas vamos... eu queria avançar para a segunda questão, para depois mas... Temos próximas rodas para continuamos a aprofundar este informe da PGR. Vamos dar a palavra a Julião Arnaldo para tecer aquele que é a sua apreciação em torno deste informe da Procuradora-Geral da República. Quais são os pontos de maior realce para si? Bom, primeiro é preciso dizer que daí da Procuradoria-Geral da República, a Assembleia da República é constitucional e visa traçar aquilo que é o estado geral da justiça no país. E por aquilo que nós assistimos nos 2 dias de debate a nível da Assembleia da República, percebeu-se de forma muito clara que a Procuradoria-Geral da República estava bem documentada em relação àquilo que são os principais nó de estrangulamentos e aquilo que são os avanços que aconteceram a nível daquela instituição. Porque nem tudo, contrariamente ao colega e a alguma franja da crítica, cada um faz o seu trabalho, obviamente, vai mal. Há muitos aspectos positivos que foram elencados ao nível do discurso de 163, 64 páginas, mas também, acima de tudo, ter tido a capacidade de reconhecer as fragilidades que o próprio sistema de justiça que ainda incorre, dadas várias dificuldades, quer do ponto de vista material, do ponto de vista humano, até do ponto de vista financeiro, que requer que, de forma conjunta, e que o Estado moçambicano e o governo em particular possa melhorar as condições, também face aos desafios quer do crime organizado, sobretudo dos raptos e da corrupção, vem aprimorando ou justificando os métodos de atuação, requer um maior aprimoramento, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista de atuação das instituições, daí que a própria Procuradora tenha reconhecido em sede da Assembleia da República a necessidade de melhorar ainda mais, aprimorar ainda mais, dotando até de condições acima do que tem sido hoje, que são de dimensão menor, para que tenhamos um sistema de justiça cada vez mais atuante, não apenas, como se diz, fraco para os fortes e forte para os fracos, mas de facto um sistema de justiça imparcial, ou cada vez mais imparcial, cada vez mais transparente e, acima de tudo, que não tenha os olhos vedados. Agora, eu fico preocupado. Vamos olhar para o caso de Changue como um dos destaques neste informe da PGR. Esta insistência em trazer Changue para Moçambique, há diligências a serem citadas pelo nosso sistema judiciário para fazer este arguido. Como é que analisa esta? Em relação à insistência e, sobretudo, aquilo que o meu colega dizia há pouco tempo em relação ao facto dele não perceber qual é a necessidade de Manuel Changue vir a Moçambique, eu conheço Nacuco já de algum tempo nessas lides de debate, e eu tenho como uma pessoa inteligente, mas preocupa-me quando, por razões de natureza política, e eventualmente esteja aqui a tentar lançar areia para quem nos assiste e ao povo de forma geral. Todos nós sabemos que Moçambique, nos últimos 4 ou 6, 7 anos atrás, incorreu a um empréstimo não declarado a nível da Assembleia da República. E uma vez o Conselho Constitucional tenha declarado esta dívida inconstitucional, faz sentido que as instituições de justiça do país, no caso concreto, o Ministério Público, em representação do Estado, faça investigação em relação ao crime de que, ou suspeita que existe em relação à contratação da dívida. E, acima de tudo, quando há um trabalho anterior que é feito pela Crowley, dando indicações de ter havido descaminho de rúbricas ou do valor das dívidas, há um conjunto de dados que a Procuradoria-Geral da República foi colhendo ao longo dos últimos 4, 5 anos, que hoje faz todo sentido que Manuel Changue, na qualidade de Ministro das Finanças, na altura dos factos, esteja ouvido para poder responder em relação aos crimes que pesam sobre ele. E vale a pena chamar a atenção de que este processo, para além do processo que já está em curso, com 21 arguidos, o Manuel Changue é enrolado num processo especial ou autônomo que foi aberto com vista
a responder pelos crimes do que é acusado. Mas chamando a atenção de que Manuel Chang, quando é detido em trânsito na África do Sul, a justiça americana pede a sua extradição para julgá-lo nos Estados Unidos, não pelos crimes cometidos em Moçambique, mas por suspeita de Manuel Chang ter usado o sistema financeiro americano para lavagem de dinheiro. Portanto, aqui entre os Estados Unidos e Moçambique, o país que foi prejudicado, ou pelo menos do ponto de vista de suspeição que existe, até prova contrária, Manuel Chang é inocente, é Moçambique. Faz todo sentido que o governo de Moçambique e o sistema de justiça moçambicano queira Manuel Chang em Moçambique para poder averiguar dentro do nosso sistema até que medida as acusações que pesam sobre ele são provadas e válidas ou não. E uma vez provado ou não provado, aí sim poderá fazer sentido que o Manuel Chang vá onde bem entender. Daí não perceber porque que o meu colega Nyankuku diz aqui, se é verdade que está preocupado com a situação das dívidas ocultas e quer saber a veracidade dos factos e não quer que o Chang venha a Moçambique, eu gostaria de perceber dele e do Fórum de Monitoria e Orçamento qual é a mágica que os Estados Unidos vai fazer para responsabilizar Manuel Chang pelos crimes cometidos em Moçambique. Daí que esta posição do Fórum, quer do meu colega Nyankuku, eventualmente seja a posição do seu partido, é mais política e é de um sentido antipatriótico, porque estes sim fragilizam as instituições nacionais, essas mesmas que pretendem sejam credíveis, sérias, transparentes, parciais, quando os seus próprios cidadãos não dão o devido valor. Portanto, no cômputo geral, a sua análise, Moçambique tem capacidade para julgar da melhor maneira o caso de Manuel Chang. Portanto, nunca esteve em causa a capacidade de Moçambique de julgar, seja qual for o caso. Aliás, Moçambique é um Estado soberano de 75 para hoje. E acredite que de 75 para hoje, Moçambique, o sistema judiciário moçambicano já teve problemas bicudos, eventualmente não da dimensão, dada a complexidade e a interdependência de jurisdições como daquelas dívidas ocultas, mas já teve situações bicudas que se conseguiu transpor e trazendo sempre a verdade a bem da nossa justiça. Bom, vamos voltar para Ismael Nyankuku, continuando naquilo que vínhamos analisando neste pós-bem. Vamos lá, vamos ver. Primeiro é preciso dizer que dos vários processos autónomos que a PGR já instaurou, pouco se sabe do que aconteceu a posterior. Os processos estão aí pendurados na gaveta de alguém. 2. Conforme ele diz bem, o ex-ministro das Finanças, ministro na altura dos factos, não estava sozinho. Estava com o então presidente com o atual presidente da República, ex-ministro da Defesa Nacional, como coligionários no processo das dívidas ocultas. Portanto, o atual presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, era então ministro da Defesa Nacional. E é sabido que 500 milhões de dólares, dos 2 mil milhões, foram para comprar armamentos de guerra que hoje não se sabe onde estão. E a prova e a evidência desta questão é que estamos de rastos com os terroristas e continuamos a dizer que é porque não temos equipamento militar. Mas alguém assinou contratos de equipamento militar e essa pessoa hoje é o atual presidente da República. 3. O tribunal concordou em deixar em liberdade 6, se não 7, vamos falhar a memória, dos arguidos do processo. Isto demonstra que aqui, para além da demora da própria Procuradoria em rapidamente instruir os processos e ultrapassar-se rapidamente as fases de apelação e irmos ao julgamento, o tribunal também vai fazendo o seu papel de ir diluindo com o tempo, quer os crimes que as pessoas são acusadas, quer o número das pessoas que estão na prisão. E alegadamente porque as pessoas não oferecem perigo, que as pessoas... Ora, isto prova mais uma vez que em Moçambique o processo pode não ter pernas para andar. Eu não estou a dizer que Moçambique vai julgar bem ou mal. Mas repare
que foi nos Estados Unidos onde ficamos a saber que o presidente da República recebeu 2 milhões de dólares, que o partido Frelimo recebeu 10 milhões de dólares, que a lista inteira que estava lá receberam, e o Bustani disse claramente, citando o nome concreto de cada um, este recebeu tanto, este recebeu tanto, este recebeu tanto. O que a Procuradoria-Geral fez na relação interinstitucional entre Moçambique e Estados Unidos para recolher essa prova e evidenciar o seu processo crime? Não fez. Está a fazer a passos de camaleão, que é na verdade o empurrar do processo com a barriga para ele ir ficando diluído. São essas questões. Olha, vamos dar um exemplo simples. Vamos o Paulo Varrale, desculpa um segundo. O Paulo Varrale teve um processo agora de desvio, etc., de quantias, vamos lá assim dizer, insignificantes, embora roubo, mas quantias insignificantes, em menos de 6 meses foi julgado e foi condenado. O primeiro secretário do partido Frelimo e o presidente do município de Dondo também tiveram um processo, roubaram ou não é relevante, a verdade é que em menos de 6 meses foram julgados e foram absorvidos. É processos similares. O que eu quero dizer com isto? Não estou preocupado quem foi solto e quem não foi. Cada um tem que pagar pelo que fez. Mas o que eu quero dizer aqui é que ficou claro que, afinal de contas, para este tipo de processos, a Procuradoria-Geral sabe instruir processos com muita rapidez e os tribunais sabem julgar com muita rapidez. Agora, vamos voltar para o que está em debate. Quando são processos que interessam a quem interessa, os processos ganham camas e etc. na Procuradoria. Exato. Esmelina, que ficou essencial sobre isto. Vamos ultrapassar este ponto sobre o caso de Manuel Chang e essa insistência da PGR em resgatar Chang para Moçambique. Vamos olhar para outros pontos também relevantes neste informe. Falou-se sobre o terrorismo, falou-se sobre os sequestros e a corrupção no país, que continuam a preocupar em grande medida a Procuradoria-Geral da República. O Cernic, em particular, foi citado pela Beatriz Buchil como sendo conivente em alguns casos de corrupção. Falou de agentes da Corporação do Cernic que ajudam a infiltração de esquemas de corrupção em instituições públicas. Vamos olhar essencialmente para estes outros pontos. Como é que, em particular, olha em particular para o caso desta infiltração de agentes do Cernic que deviam investigar para cerar a corrupção, mas ajudam a infiltração de agentes em instituições públicas? Eu tenho dito muitas vezes que, ao contrário daquilo que diz o meu colega, não sou apologista de crítica, não. Mas eu costumo dizer que quem faz bem porque é pago para fazer bem, também não merece que a gente venha aqui e andemos em grandes bajulos, porque afinal de contas a pessoa está a exercer aquilo que é as suas funções de forma objetiva. E, portanto, ninguém disse que a Procuradoria fez tudo mal ou que a Procuradoria faz tudo mal. Aliás, ninguém na vida, no mundo, faz tudo mal. Não existem essas pessoas. Portanto, a Procuradoria tem as suas melhorias. Mas eu prefiro falar das partes negativas, que é para ajudar a Procuradoria a melhorar. A Procuradora teve coragem desta vez de dizer que os agentes da Cernic estão infiltrados nos esquemas raptos, de grande corrupção. Bom, primeiro, a corrupção é melhor nós ultrapassarmos, porque a corrupção em Moçambique tornou-se endémica. Há corrupção na escola primária, há corrupção na direção distrital, há corrupção no governo provincial, há corrupção no ministério. É endémico, isto é mau. Mau por quê? Porque não há exemplo de cima. Todo mundo vê o que as lideranças fazem e copiam. Sabem que não vai acontecer nada, porque também não acontece nada ao chefe. Portanto, falar de corrupção é perdermos tempo. Se focarmos em soluções, o que é que se pode fazer para estancar este tipo de cenários em que o próprio Cernic é agente que incentiva a corrupção no país? A Cernic nem incentiva. Eu acho que não é por aí. A Cernic tem que ser olhada como facilitador, não exatamente da corrupção, mas sobretudo dos executores, dos raptos, dos grandes crimes. Os bolsos dos principais esquemas de corrupção. Dos vários esquemas. Exato. Sim, eles participam, fazem apoios em materiais, né? Sobretudo armas e etc. Mas isto pode ter fundamento em duas questões. A primeira é o débil sistema
que nós temos, a estrutura orgânica do próprio Ministério do Interior, da própria PRM e do Cernic. A segunda questão é o salário medíocre que se paga aos defensores da legalidade, portanto, estes agentes da Cernic. Estes dois fatores conjugados são extremamente perigosos. Exato. E temos um problema, que é o problema da corrupção endêmica. O sistêmico efeito da corrupção instalada no Estado permite que as pessoas operem sem consequências. E esta é que é a verdade. Portanto, avançando para soluções concretas. Mas ainda neste caso... É preciso que a Cernic, de uma vez por todas, saia da PRM. Mas ainda neste caso da corrupção... Isto vai permitir que a Cernic, estando na alçada da Procuradoria-Geral da República, a Procuradora pare de acusar a Cernic, porque vai ter a Cernic só como seu braço. Portanto, vai ser investigação concreta no terreno e instauração dos processos, tudo ligado. Portanto, fica um braço único. Agora é fácil atirar-se a culpa para a Cernic, para não sei aonde, para não sei onde. A Cernic pode não ser de todo os maus da fita. Pois bem, convido a segurar o seu pensamento porque somos chamados a fazer um breve intervalo. Voltamos para ouvirmos Julião Arnaldo sobre este ponto concreto sobre a corrupção em que a PGR cita agentes do Cernic como estando, portanto, infiltrados em esquemas de corrupção em instituições públicas. O debate hoje é centrado sobre o informe da PGR em sede do Parlamento, mas vamos também olhar hoje para o programa de apoio humanitário a Cabo Delgado, com esta aprovação de 100 milhões de dólares que serão investidos através da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Voltamos já para o debate. Se a alegria telefonar, atende e fala. Se a alegria mandar um e-mail, adiciona e responde. Se a alegria estiver na televisão, agarra no comando e liga. No serviço Triple Play, juntamos TV, net e voz numa só fatura. Adere já a este pacote da TV Cabo e vê a tua alegria a triplicar. Uma vez mais, boa noite e bem-vindo. Este é o segundo bloco do Grande Fórum. Hoje o debate é centrado no informe da Procuradora-Geral da República em sede do Parlamento. Olhamos também para o programa de apoio humanitário a Cabo Delgado. Este segundo tema, indicamos lá mais para o final do nosso debate. Estamos agora a falar sobre os pontos-chave no que toca ao informe da PGR e no que portanto, a respeito ao capítulo sobre a corrupção no país. Lanço a pergunta agora para si, Julião Arnaldo, como é que olha para estas novidades trazidas pela Procuradora-Geral da República de envolvimento de agentes do Cernic em esquemas de corrupção em instituições públicas, mas a convido também para adicionar um segundo ponto relativo ao fato da PGR divulgar cada vez mais ou trabalhar cada vez mais no sentido de investigar e trazer gestores de instituições públicas que efetivamente desviam dinheiro do Estado. Bom, eu preciso dizer que a corrupção, como dizia o colega, concordando com ele em parte, que é endémica, se é endémica do Estado, como ele dizia, significa que toda a sociedade moçambicana está minimamente envolvida em atos de corrupção, de forma direta ou indireta. Como se diz, não há corruptor sem corrupto, ou não há corrupto sem corruptor.
ou vice-versa. Portanto, é um problema que a Procuradoria-Geral da República, o Executivo moçambicano reconhece que existem e que há necessidade de forma conjunta lutarmos contra ela. E como é que podemos ultrapassar isso? Obviamente, fortificando cada vez mais as nossas instituições, credibilizando-as cada vez mais, dando instrumentos, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista humano, com vista que as nossas instituições possam, a breve trecho, melhorar os seus índices, os seus rastros em relação à prevenção, que é fundamental, e depois irmos a pouco combate com vista a que a curto prazo a questão da corrupção seja não necessariamente eliminada, mas mitigada a níveis aceitáveis. Neste momento há claramente evidências ou provas de que a corrupção vai ganhando algum espaço, a razão pela qual tem aparecido, como dizia, muitas figuras públicas ou não associadas a atos de corrupção a ser levado ao tribunal. Também está a responder à questão que é o trabalho que está sendo levado a cabo pela Procuradoria-Geral da República ou pelas instituições de justiça com vista ao combate à corrupção. O que significa que o discurso da corrupção deixou de ser apenas um discurso, passou para os atos. É verdade que não a dimensão ou a velocidade que seria desejável, e, eventualmente, aquilo que dizia o meu colega, há vários processos arquivados, ou há várias pessoas que depois de algum tempo detidas são soltas, mas, infelizmente, este é o tipo de justiça que nós temos. O que nós temos que fazer agora, neste momento, é melhorá-lo com vista a poder responder de forma cabala que são os desafios do país, tendo em conta que a corrupção é um dos males que coloca o país, neste momento, em uma situação precária, não apenas do ponto de vista de pobreza, mas do ponto de vista de retardar o engrandecimento ou a aceleração do crescimento do país. Portanto, é um desafio que nós todos... Aqui alguns pontos essenciais. É a questão do recrudescimento da corrupção nos últimos tempos. Há cada vez uma maior mediatização de casos em que gestores públicos estão em esquemas de corrupção e que caem na malha da justiça, e falou também do aspecto prevenção. Entretanto, esperava-se ouvir desta vez por parte de Beatriz Bochila algum plano concreto de prevenção à corrupção, fora esta contagem sumária de números a que estamos habituados a cada informe seu. Bom, eu penso que não houve recrudescimento. Os casos de corrupção continuam a acontecer eventualmente a mesma dimensão que aconteciam antes. O que sucede neste momento é que as instituições de justiça já começam a trabalhar, e tem mais instrumentos que permitem levar mais casos aos tribunais. E eventualmente, até, como dizia, a maior publicitação dos casos, a mediatização dos casos, faz com que pareça que haja mais casos que num passado recente. Pelo contrário, com a aprovação, por exemplo, da Lei de Recuperação dos Ativos, há um manancial de recursos que foram recuperados, que anteriormente, eventualmente, não foram recuperados porque não existia um instrumento legal. Portanto, aqui há uma conjugação de aprovação de novos dispositivos legais e a maior operacionalização das próprias instituições de justiça com vista ao combate à corrupção e a sua mediatização, que faz com que seja cada vez mais falado e haja esse escrutínio popular que recentemente, ou num passado recente, que não havia. Mas vale a pena chamar a atenção a um aspecto que o meu colega, sou em jeito de reação de uma forma muito sumária, quando ele cita o julgamento de John Bostein nos Estados Unidos, onde ele indicava uma... Já saímos deste ponto. Vamos flexibilizar o debate, estamos já a correr para a reta final. Julião Arnaldo. Não, mas era na história para explicar o que a justiça tem os seus procedimentos e não basta que alguém cite Beltrano Cicrano para que aquela pessoa seja considerada a culpada ou tenha a responsabilidade sobre um processo. Daí que há que chamar a atenção às pessoas que nos assistem, incluindo o colega. Me parece que desconhece que existe o princípio da presunção da inocência, que é constitucional no nosso ordenamento jurídico. Daí que todo um cuidado quando falamos com toda a vontade, com toda a certeza de determinados factos com base em informações que lemos no Facebook ou nos jornais. Portanto, há que ter esse cuidado com vista a não perdermos de foco
e, sobretudo, a politização do sistema judiciário que se pretende pela nossa oposição é que, em algum momento, retarda esse crescimento, esse acerto que se pretende que seja no sistema de justiça. Ismael Nekukuy, vamos falar, sei que tem algum ponto por acrescentar. Não, vamos ser breves. Vamos ser breves. O que eu disse é que aconteceu nos Estados Unidos e está nos autos. O que eu disse é que a PGR tem que fazer maior trabalho de interrelação internacional. Há pedido, no sentido mas vamos nos centrar no que está em causa. Essa evidência ser facultada. Há pedido para isso. Eu não estou a falar nada que já não foi. Os Estados Unidos já não respondeu aos pedidos feitos. Mas bem, penso que olhemos para aquilo que é o essencial neste debate. Coloco a questão. Os Estados Unidos ainda não respondeu ao pedido da PGR. Sobre a recuperação de ativos. É Procurador-Geral da República. Portanto, era expectável que apresentasse algum resultado depois da aprovação desta lei, que era muito esperada para a recuperação de ativos que derivam da corrupção do país, mas taxativamente não tivemos nenhuma demonstração relevante no que toca à recuperação de ativos. Bom, eu já tinha me pronunciado sobre isto, porque, se nos lembrarmos, a lei de recuperação de ativos e da sua gestão, obviamente, foi aprovada no ano passado. Exato. Ok? E a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, portanto do MDM, questionou ao governo por que esta instituição, 6 meses depois, ainda não está a funcionar. E exato, o governo não soube explicar em sede do Parlamento o que é que se passa, afinal, que cria esta demora. Portanto, aqui, obviamente, não podemos atirar as culpas à senhora Procuradora. PGR. Felizmente, porque, de facto, este processo de organizar a estrutura orgânica desta instituição não cabe à Procuradoria-Geral de fazer isso. Portanto, cabe ao governo criar as condições todas, através de um orçamento atribuído, etc., para garantir o funcionamento cabal da instituição. Portanto, no caso dos raptos, sente que a Procuradora-Geral da República respondeu efetivamente aquilo que se esperava ouvir sobre os raptos que tendem a recrudescer no país? A questão dos raptos ficou claro que a Procuradoria está de mãos atadas, ficou claro que há toda uma cadeia de influência, sobretudo de grandes decisores do Estado. Ficou claro que há uma influência da Cernic e, portanto, mais uma vez, a Procuradora-Geral da República fica de mãos atadas. E aí avança a proposta que o MDM tem dado há vários anos, que é no sentido de blindar-se a pessoa da Procuradora-Geral e a própria Procuradoria-Geral, blindar, entre aspas, no sentido de dar garantias institucionais e constitucionais de que esta instituição não estará refém do poder político. E é aqui onde começa o grande problema, é aqui onde está o nó de estrangulamento. Por que a gente, constitucionalmente, não diz assim, que, olha, a presidente, o Procurador-Geral da República tem um mandato de 10 anos, inamovível, é indicado pela Assembleia da República por proposta dos seus pares. Criamos condições constitucionais para esta figura estar completamente desligada do governo. E a partir daí nós vamos começar a sentir que estaremos a dar mais condições para que a Procuradoria funcione fora da margem do governo. Porque o que acontece agora? A Procuradoria-Geral da República funciona como uma instituição do governo. A Procuradora parece um ministro. Não se percebe isto. E por tabela, a bancada da Frelimo também parece o governo, também parece a Procuradoria-Geral. As pessoas olham para o Estado e pensamos que isto é uma total brincadeira, que estamos num círculo, cada um vem fazer a palhaçada que quer e o país está aí. Ismael Arnaldo, como é que olha para a questão dos sequestros? Sente que a Procuradora apresentou aqui algum plano, para além dos números, alguma ação concreta que possa contribuir para, portanto, colmatar este caótico cenário de raptos no país? Bom, se calhar antes de responder de forma direta, deixa-me dizer que na lei de recuperação de ativos, ainda que não tenha sido criada ainda o gabinete de forma física, há resultado tangível. A Procuradora, no seu relatório, aponta mais de 600 milhões de meticais que foram recuperados relacionados com quedas de dívidas ocultas, que este dinheiro está neste momento depositado no Banco de Moçambique. Há 12 pedidos de assistência, 5 dos quais na África do Sul,
Dubai, Brasil, China, Líbano, Portugal, Suíça, Tailândia, Turquia, com vista à recuperação, quer de bens móveis, imóveis e ativos financeiros relacionado com a corrupção, relacionado com o caso das dívidas ocultas. Portanto, estou aqui a trazer evidências claras que foram lidas em sede da Procuradoria-Geral da República. Dizer que não aconteceu nada, mais uma vez, estava a fazer um papel colocado. Mais uma vez, digo aqui, ninguém disse que a Procuradoria não fez nada. Internamente, há 19 imóveis. Agora, obviamente que em 6 meses, nem para a sua criação, exato, nem para que resolva os problemas de 10, 15, 20 anos, é preciso em 6 meses. O que nós devemos fazer é saudar aquilo que já foi feito em pouco tempo e instar a Procuradoria Pública a criar condições para melhorar o seu processo na luta contra a corrupção, na recuperação dos ativos. Concordo consigo, mas a saudação fica para Frelimo. Nós, enquanto pessoas interessadas que o país melhore, vamos apresentar aquilo que são as fraquezas e propor soluções. E vamos olhar para aos sequestros. Vamos aos sequestros. O Procurador-Geral da República reconhece que o modus operandi praticado pelos sequestradores, sobretudo os que lideram esse crime, na sua maioria, segundo as investigações, estão fora do país, que não tem nada a ver com a estrutura do partido, a estrutura do Estado, como disse o meu colega, mais uma vez a politização. Estão a melhorar cada vez mais os seus métodos de operação. Daí que a Procuradora-Geral da República apresentou em sede da Assembleia da República como solução, na sua ótica, a criação de leis específicas para o combate, a prevenção e combate ao terrorismo e, acima de tudo, a criação quer de uma instituição apropriada do ponto de vista operacional, uma unidade operacional para o combate ao rapto e antiterrorismo e, acima de tudo, a criação de um tribunal especial para acomodar. Me parece que aqui, mais uma vez, a Procuradora-Geral da República traz soluções execuíveis, tangíveis e à medida daquilo que são os desafios deste momento. Essa que é a solução que se espera. E caberá, obviamente, à sociedade moçambicana e, acima de tudo, os parlamentares flexibilizar na criação dessas instituições e ao Estado, obviamente, ao Governo, obviamente, a criação de condições para que essas instituições a ser criadas não sejam apenas instituições criadas, mas também sejam instituições com condições e capacidade operacional para responder àquilo que são os desafios do momento. Vamos olhar para o segundo tema, estamos já na reta, portanto, ao final do nosso debate de hoje. O segundo tema ligado é o programa de apoio humanitário em Cabo Delgado, que foi recentemente portanto, anunciado pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia. Portanto, este programa está em fase de finalização, de acordo com a informação avançada por aquele Ministro. Este programa terá um suporte de 1,1 mil milhões de dólares para o apoio à crise e investimento na agricultura, a ser, portanto, viabilizado através da ADIN, Agência de Desenvolvimento Integrada do Norte. Segundo dados avançados pelo Ministro, o valor será, portanto, alocado para portanto, o desenvolvimento estratégico e vai ser alocado a áreas como a geração de emprego, investimento em agricultura para, portanto, o resgate, aquilo que é o curso normal da vida dos deslocados do terrorismo na província de Cabo Delgado. Esta será uma boa nova. Ismael Necocoi, como é que olha? Bom, boa nova, não sei se é boa nova. Nós estamos habituados a ver o governo a vir sempre apresentar projetos, não é? O mais importante nisto tudo é que não basta apresentar, vir aqui a público dizer desenvolvimento estratégico. O mais importante é dizer o que é esse desenvolvimento estratégico. Ok? Como é que nós vamos operacionalizar? Desenvolvimento estratégico o que é? É infraestrutura, é estrada, é atacarmos aeroportos, portos, estradas. O que é isso? É que nós, enquanto país, continuamos sempre com grandes e maravilhosos desenhos, ok, de projetos, mas que depois na prática não funcionam. Vamos lá ver o que aconteceu aeroporto de Nacala. Dissemos em tempos que o aeroporto de Nacala, no cenário que estava desenhado para o modelo de economia que Moçambique tem, não era sustentável. Dito e feito.
Está ali o aeroporto, hoje é um elefante branco. Estamos a dizer agora que o aeroporto de Chongqing não é viável nas condições em que o país está hoje. Mas estamos a gastar milhões e milhões de dólares e daqui a 5 anos vamos dizer, não, tinham razão. Claro que temos razão. Por que em vez de gastar 200 milhões, 300 milhões de dólares para fazer um aeroporto aqui em Chongqing, a 250 quilômetros de Maputo, por que não investimos efetivamente naquilo que produz riqueza, na agricultura, na maquinização da agricultura, na industrialização, ok? Criar toda essa economia de escala que permite desenvolver o país. Não, estamos sempre a falar de projetos. Emprego, o que é emprego? O que é que nós vamos fazer para melhorar o emprego? É a indústria que vamos criar? Como vamos criar? Quais são as áreas que nós vamos industrializar? O que é que nós queremos efetivamente? Agricultura. Repare, temos o Sustenta que falou da agricultura. Este programa também volta a falar da agricultura. Quer dizer, todos os programas passam da agricultura, mas o que é que se desenhou concretamente para a agricultura? O que é que nós queremos? Que tipo de agricultura queremos? Vamos trazer tratores. Eu ouvi há dias o ministro Celso Correia. Vamos trazer 3 mil, não me lembro o número, mas era aí 3 mil tratores e não sei o quê. Que até gerou uma polêmica nas redes sociais. Mas não basta trazer tratores. Tratores, sim, mas temos insumos de qualidade. As sementes que nós usamos, qual é? O solo, como é que nós preparamos o solo? Nós temos que produzir mais em menos espaço. Mas não, estamos sempre à procura. Estamos na reta final. O que eu quero dizer é que os projetos são bem-vindos, mas projeto na boca é bonito. Mas o que nós temos visto na prática é que os projetos não saem do papel. E todos os projetos são assim. Tudo o que é implementação. Eu quero só recordar aqui o IDAI. Falou-se tanto do IDAI, quando o IDAI esteve cá. Vou ter que cortar. Arrebentou com a cidade da Beira, mas até hoje, muda-se, não muda-se diretor do tal gabinete, a Beira está ali completamente arrebentada. As famílias não foram ajudadas. Não houve. Isso só para falar da humanização. A questão da humanização, que há um fundo para apoio humanitário, etc. Aconteceu na Beira, no IDAI. Ou há esse fundo. O fundo está onde que as pessoas continuam a reclamar? Aconteceu no Kennedy. O que eu quero dizer é que este país está cheio de blá, 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 blá. E na prática, não estamos a fazer absolutamente nada para ajudar o povo moçambicano. Engenheiro Arnaldo, faça favor, disponha o seu pensamento a respeito deste fundo que, portanto, foi anunciado de 1,1 mil milhões de dólares. A tranche inicial será de 100 milhões, que vai focar-se na agricultura, na geração de emprego, criação de infraestruturas. E, portanto, o programa está em fase de finalização, segundo o ministro Celso Correia. Como é que olha? Bom, isso será o materializar daquilo que era a reclamação de todos nós, e com a criação do ADIN. Eventualmente, o meu colega não leu o objetivo do ADIN. O ADIN tem o objetivo... Eu li, tal como li o grande projeto de desenvolvimento do Vale do Zambeze, que investiu-se tanto dinheiro no Vale do Zambeze. E o Vale do Zambeze é o que é hoje, não aconteceu nada. Você é melhor do que eu, Arnaldo, por favor. Melhor do que eu. Não, então não diga que não lemos. Nós lemos e percebemos. Aconteceu com o Programa de Desenvolvimento do Zambeze, que foi uma autêntica roubalheira. Por favor, Julião Arnaldo, vamos ser céleres. Não seja objetivo na sua análise. Dê exemplo do Zambeze. Quem dirigiu o Zambeze? O Vale do Zambeze? O ADN, neste momento, com 5, 6 meses é mais um sustenta. De licença, é mais um sustenta. Ganha fôlego com a doação dos 100 milhões de dólares com vista a investir no que diz respeito à construção e à reabilitação de infraestruturas, a questão da geração de emprego, e o colega perguntava que emprego vai se criar se é na indústria, não. O emprego não é necessariamente empregar as pessoas. Há várias formas de o fazer. Dotar capacidade das pessoas para aproveitar as riquezas internas ou locais com vista a potenciar-se, e, obviamente, a questão da cidadania, que tem faltado muito no norte de Moçambique. Esse dinheiro há de potenciar a região norte de Moçambique e, sobretudo, as regiões, neste momento, que hospedam os deslocados de guerra das zonas atacadas pelos terroristas. Exato. Portanto, penso que aqui há um ponto de partida, e espero que com a ajuda da UNOPS, que é o braço operacional das Nações Unidas, o ADIN vai poder fazer a melhor gestão, não só do ponto de vista de gestão, mas também as melhores opções de desenvolvimento local com vista a mitigar o sofrimento, quer do ponto de vista da assistência humanitária
aos locais do conflito de Cabo Delgado, mas também nas grandes opções de desenvolvimento, que afinal de contas, este é, na verdade, o seu grande desiderato com vista a eliminar os desequilíbrios econômicos que são visíveis ao nível da região norte de Moçambique. Pois bem, Julião Arnaldo, é o essencial, Ismael Nakukui também, muito obrigado pela presença. Queremos, uma vez mais, ser gratos à vossa participação e pensamentos neste espaço de debate. Renovamos o compromisso para a próxima segunda-feira, quando forem 20 horas e 30 minutos. Cada lado ficou o essencial, assim que nos acompanhou pela DSTV, TV Cabo ou através das nossas redes sociais. O nosso muito obrigado e continue ligado em nossa restante programação. Veja a seguir o programa de Desporto com Alfredo Júnior. Boa noite.